Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje, como você já deve ter visto o tema, né? A escatologia. Passarei a fazer uma abordagem, não diria tanto panorâmica, mas introdutória, né? Uma introdução à escatologia, para que você tenha uma visão ampliada sobre o que trata a escatologia, né? O objetivo, eu tenho parado um pouco e tenho trabalhado no canal, né, Evangelho das Boas Novas de Deus. Tenho trabalhado os temas da teologia sistemática. Apresentei o que seria uma teologia sistemática e como também desenvolvi o que você precisaria saber antes de comprar uma teologia sistemática, né, porque todas vão abordar as 10 principais doutrinas do cristianismo, mas todas não são iguais, vão ter uma cosmovisão de acordo com a sua confissão doutrinária. Então, eu trouxe essa introdução, né? Já temos alguns vídeos também, você pode estar dando uma olhadinha sobre a visão monegista ou calvinista da salvação, assim também como tem alguns, o irmão Francinaldo trabalhou com relação ao arminianismo. Não está completo, o calvinismo já está, a Tulipe está completo lá os 5 pontos, o arminianismo não. Então hoje eu quero fazer essa introdução, eu quero trazer para que você compreenda sobre o que trata essa doutrina, que no caso, na teologia sistemática, ela é a última doutrina a ser abordada, a escatologia é a última doutrina das 10 principais doutrinas do cristianismo que é abordada. Então a escatologia é essa última doutrina, né? Então eu quero que você tenha uma noção, que você veja o panorama dessa doutrina, né? Praticamente ela é o estudo, ela tem como foco o estudo das profecias bíblicas sobre o futuro, o que a Bíblia fala com relação ao futuro. Logo mais a gente vai ver o que significa escatologia propriamente dito, qual o significado que tem esse nome, escatologia, esse termo, né? Essa definição, nós vamos fazer a definição, mas praticamente é isso, ela estuda as profecias bíblicas sobre o futuro, né? E uma coisa interessante com relação à escatologia é que ela é a disciplina ou a doutrina, uma das disciplinas da teologia sistemática e a doutrina onde há o maior número de interpretações. O que quero dizer com isso? Por exemplo, a cada 10 teólogos, né, vão haver 11 interpretações ou 11 visões diferentes com relação à escatologia, por ser muito abrangente. O próximo vídeo já estou preparando, que é a questão com relação à morte, por que as pessoas morrem, quais as implicações tem a morte é o fim, né? O que acontece após a morte? Então é o próximo vídeo, mas o foco é a escatologia. Então, escatologia, o que seria escatologia e, por exemplo, qual seria o seu significado, né? E a escatologia propriamente é a resolução final da revelação divina. A Bíblia é a revelação de Deus para todos nós, e dentro dessa revelação há progressivamente uma revelação da vontade de Deus e os propósitos de Deus e os decretos de Deus para a humanidade até o seu fim último. A escatologia ele trabalha essa resolução final, né? Aborda também a razão da criação do mundo material, por que Deus criou o mundo e qual o fim desse mundo. Então isso é a escatologia, o objetivo é esse, trazer a resolução final da revelação divina, como também abordar a criação, a razão da criação do mundo material e os propósitos de Deus para a humanidade. Qual é os propósitos de Deus final para a humanidade? E isso é escatologia, né? Praticamente estuda as profecias e elas, tanto as que já se cumpriram, né? Boa parte das profecias, algumas profecias já foram cumpridas e tinham um objetivo, um direcionamento, né? Foram direcionadas, por exemplo, algumas profecias específicas para Israel, então algumas já se cumpriram. As profecias, por exemplo, aplicadas a Cristo, algumas já se cumpriram. Digo isso porque vai depender das interpretações, né? Vamos dizer que com relação a Cristo todas se cumpriram, outros não, faltam algumas para se cumprir, e a gente vai ver isso
no decorrer dos vídeos, no decorrer do projeto, da abordagem dessa disciplina que é a escatologia, né? Então, praticamente ela estuda as profecias, tanto as que já se cumpriram, como também as que vão se cumprir. Uma coisa que nós precisamos refletir também é com relação às doutrinas. Eu sei que aqui já tem alguns detalhes que vai complicar um pouco a quem está começando, ou até mesmo quem não conhece a teologia sistemática. Mas uma coisa a ser dita aqui, para que você reflita e para que você procure se aprofundar, para que você busque mais o conhecimento, o aprofundamento no conhecimento das doutrinas e principalmente da escatologia, é que as doutrinas, essas 10 principais doutrinas do cristianismo, elas não foram desenvolvidas, elas sempre existiram, é bem verdade, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, em suas epístolas, em suas cartas, ele trabalha essas doutrinas de acordo com o que vinha, com as situações que eram lhe apresentadas, ele trazia resolução aplicando as escrituras a cada situação. Da mesma forma foram essas doutrinas da forma como nós temos hoje, né? A doutrina da Trindade, houve uma fase a qual ela foi dada ênfase e foi desenvolvida. A própria cristologia, por exemplo, Cristo com 100% homem, 100% Deus, a dupla natureza de Cristo, né? No século V, por exemplo, o início da discussão com relação à soteriologia entre Pelágio e Calvino, mais para frente com João Cassiano, né? Tendo sua resolução máxima no século XVI, com a Reforma Protestante, e a ênfase na doutrina da salvação durante a Reforma, a salvação pela graça, especificamente pela graça, né? Combatendo ali a salvação meritória com indulgência, até mesmo para tirar aqueles que já morreram do purgatório, a ideia do purgatório. Também tem um vídeo aí muito bom, né, que eu fiz com relação ao purgatório, que você pode estar dando uma olhada também, assistir. Se você tem dúvida o que é o purgatório, vai lá e assiste esse vídeo, não é o caso agora. Então, é bem verdade que a escatologia em si, ela teve o seu desenvolvimento maior no século XIX, né? Teve uma abrangência, assim como também século XX, né? Houve o desenvolvimento da pneumatologia, no caso a doutrina do Espírito Santo. Mas no século XIX, né, houve o desenvolvimento da escatologia, né? E nós podemos dizer que, por exemplo, a palavra escatos, no caso último, né, para nós entendermos o termo, né? Escatos, último, né? E logos, né, palavra, dissertação, né? Até mesmo lá no Evangelho de João diz, no princípio era o verbo, era o logos, né? Então, escatos, né, último, e logos, né, palavra no grego, né, tendo seu significado como doutrina ou estudo das últimas coisas. Então, é basicamente isso o que significa o significado do termo escatologia. E quando nós estudamos escatologia, né, você vai ver isso se você for procurar estudar as teologias sistemáticas e for aprender as doutrinas, estudar as doutrinas, você vai ver que dentro da escatologia nós vamos conversar aqui um pouco sobre termos, né? Vamos desenvolver alguns termos, né? E dentro da escatologia nós temos os seguintes termos. Vou começar por esses dois, né? A escatologia inaugurada e a escatologia futura, né? Mas para nós entendermos isso, nós precisamos entender antes os tempos das profecias. Qual é os tempos para estudarmos as profecias? Porque a escatologia ela é voltada para o estudo das profecias. E como nós estudamos as profecias? Nós estudamos as profecias de três formas. Nós estudamos as profecias que já se cumpriram, não, né? Então que já teve seu cumprimento literal. Nós estudamos as profecias, aquelas que ainda estão se cumprindo, né? É o caso de muitas profecias que vêm se cumprindo ao longo do tempo, e as profecias que ainda se cumprirão, ou as profecias futuras. Então, dentro do tempo das profecias, nós estudamos a escatologia inaugurada e a escatologia futura, né?
E a escatologia inaugurada, basicamente, ela aborda a fase atual do reino de Deus, as bênçãos presentes, por exemplo, desfrutadas pelos crentes, como também as profecias do Antigo Testamento que já se cumpriram. Então a escatologia inaugurada é aquela que já teve início, né, basicamente. E principalmente as profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo na sua primeira vinda. Então, isso é esse termo dentro da escatologia inaugurada e escatologia futura. Já no caso da escatologia futura, ela aborda basicamente, né, os eventos que acontecerão no futuro. No caso, as profecias que ainda faltam se cumprir, né, que se cumprirão no futuro ou que ainda está por vir, né? Mas uma coisa que eu esqueci de pegar ali, a teologia sistemática do Berkhof, eu tenho até aqui uma que eu quero fazer até referência a ela. Eu até fiz no meu vídeo quando eu fiz indicações para essa teologia sistemática pentecostais. Vou fazer referência a ela daqui a pouco, mas não agora, para dar continuidade ao vídeo, né? Mas a do Berkhof, ela tem uma coisa interessante, a do Luiz Berkhof, é uma teologia sistemática muito boa, né? Para mim, hoje ainda atual, né? Por mais que seja uma teologia sistemática que já faz algum tempo que foi lançada, mas para mim uma teologia muito atual, uma teologia sistemática muito contemporânea. O Luiz Berkhof, que é muito bom, sempre começa as suas doutrinas trazendo um panorama histórico, e ele na doutrina da escatologia, ele aborda uma coisa bem interessante. Ele faz a divisão entre escatologia geral e escatologia individual. E aí é outro termo, né? Escatologia inaugurada, escatologia futura, agora outro termo dentro da escatologia. Escatologia geral e escatologia individual. O que seria a escatologia geral? A escatologia geral, basicamente, trabalha ou trata do futuro do mundo, né? Ou do futuro da humanidade. Por isso, geral, né? Abrange todos. E aí, por exemplo, quais são os temas abordados dentro da escatologia geral? A segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo é uma pode ser usado como exemplo dentro da escatologia geral. A ressurreição geral, né? De todos, né? Como também o juízo final. Então, escatologia geral, o todo, né? Escatologia individual já trata o futuro individual de cada homem, ou de toda a humanidade, mas de forma individual. Então, o que aborda a escatologia individual? O fim da vida do homem, então por que o homem morre, a morte física, que no caso vai ser o meu próximo vídeo, né? Vou trabalhar esse tema. E aí a gente vai trabalhando gradativamente, tema por tema, dentro da escatologia, para que vocês vão aprendendo, para que vocês vão conhecendo, né? Vão se inteirando das doutrinas. Isso é muito bom, sabe? O meu objetivo em estar fazendo esses vídeos é levar você a conhecer. E o legal, como eu dizia hoje para um colega de trabalho, né, cristão da Assembleia de Deus, né? E eu dizia muito a ele isso, que na igreja, na sua igreja, quando você está estudando uma doutrina, você vai estudar unicamente na visão da forma como a sua igreja acredita, ou na forma como a sua igreja crê. Já no caso dos meus vídeos, ela tem a intenção de apresentar como todas as visões relacionadas àquele tema. Então você vai crescer, você vai entender como pensa o outro, né? E com isso é bem legal, porque você vai passar a ter uma visão mais crítica, até mesmo da sua própria confissão doutrinária. Uma coisa bem legal, né? Eu agora estou terminando o primeiro ano de ciência da religião, e hoje eu tenho uma visão bem mais abrangente com relação às religiões que eu tinha antes. Antes eu só via as religiões de forma apologética. Hoje não, eu respeito, né? Respeito a crença do outro, e a intenção dos meus vídeos é levar você também a respeitar, dentro do próprio cristianismo, o pensar diferente. Então, na escatologia individual, voltando aqui, né, sobre essa aspa para falar sobre isso, o fim da vida do homem, a morte física, a imortalidade, o estado intermediário. Então, são alguns temas que eu separei aqui para exemplificar como escatologia individual. Também separei 2 textos que você pode estar lendo e aí fazendo a análise, né? Que é com relação à escatologia geral. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, né? E separei com relação à escatologia individual o Salmo 90. Então você pode estar dando uma lida aí e você vai se inteirar um pouquinho, entender um pouquinho com relação à escatologia geral, escatologia individual.
E agora nós vamos para os principais assuntos que são estudados na escatologia propriamente dito, né? Vamos para os temas que são estudados, né, na escatologia. Quais são os assuntos? O que trata a escatologia? Então, por exemplo, a escatologia ela trabalha, por exemplo, as profecias em relação a Jesus, as profecias que foram referidas a Jesus. Nós temos uma clássica que é Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da queda do homem ali, né? Que da serpente da mulher, da semente da mulher viria esse fazendo referência a Jesus Cristo. Então, as profecias em relação a Jesus, as profecias com relação à sua primeira vinda, né? E as promessas de sua segunda vinda, no caso já no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, desculpa, no Antigo Testamento as profecias com relação à sua primeira vinda, e no Novo Testamento as profecias com relação à sua segunda vinda, né? Então, esse é um dos temas, mas também as profecias em relação a Israel, né? E Romanos capítulo 11, caso não esteja enganado, vai trabalhar bem isso, e é um tema muito debatido, né? Se a igreja hoje, por exemplo, é Israel ou Deus trata como trabalho dispensacionalista, né? Deus tem um propósito ou um projeto, tinha um projeto para a igreja e um projeto para Israel, ou é um povo só, né? Na escatologia nós vamos ver que vai haver essa distinção no debate, né? Alguns vão dizer não, a igreja hoje Israel hoje é a igreja, e outros não, Israel é Israel, a igreja é a igreja, e há um propósito de Deus para cada um dos seus povos, né? As profecias com relação aos gentios, né? E a clássica com relação a Abraão, né? No chamado de Abraão, que todos seriam abençoados através de Abraão, né? Então engloba o todo não é só a nação de Israel, né? Então as profecias com relação aos gentios, né? As profecias em relação à igreja, como eu falei antes, né? O estado intermediário morreu. E agora? O que acontece? Né? Durante esse período que ainda não aconteceu a ressurreição, né? Que não aconteceu o arrebatamento, aqueles que morreram, onde estão? Aqueles que morreram no Antigo Testamento, onde é que eles estão? Né? Então tudo isso é trabalhado como um tema da escatologia, né? O estado intermediário. O reino milenial, né? Basicamente o texto base é Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 é o termo base, né? E aí, com relação a esse milênio, vai haver praticamente 3 interpretações, né? O amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, né? O pré-milenismo trabalha um milênio literal, né? O amilenismo trabalha um milênio mais espiritual, e o pós-milenismo, né? Trabalha um milênio, o alcance do evangelho, onde Cristo vai reinar plenamente. Então, também vamos trabalhar esse tema, o milênio, e aí de uma forma mais específica, quando eu vou estudar mais, me dedicar mais, para apresentar esse tema com todas as visões, né? Vai ser bem legal. E o juízo final, qual vai ser a resolução, né? O julgamento, que no caso o juízo final, o julgamento de todos os homens, né? Um evento do juízo final terá algumas diferenças, principalmente cronológicas, né? Dependendo da corrente de interpretação escatológica, né? Adotada. Então, assim, é bem amplo, né? Cada tema, é bem legal isso na escatologia, porque cada tema existem muitas correntes de interpretações, muitas visões teológicas. E isso é legal. E o estado eterno, né? Apocalipse capítulo 21, né? O novo céu e a nova terra, né? E o final dos ímpios, né? Daqueles que rejeitaram a graça, né? Através de Jesus Cristo. O que vai acontecer, né? Então, esses são os temas, né? Alguns que eu coloquei, como eu disse. A ideia é uma introdução, é somente para que você tenha uma noção com relação à escatologia. E esses são alguns temas que são abordados. E dentro desses temas, nós temos agora as correntes, né? Vamos abordar agora algumas correntes, né? E nós temos, eu separei aqui 4 correntes escatológicas, né? Então, por exemplo, o pré-milenismo, né? Que acredita no milênio literal. Pré-milenismo histórico. O que defende? Defende, por exemplo, que a segunda vinda de Cristo como sendo após a grande tribulação, e interpreta Apocalipse 20 de forma literal. Então, um milênio literal. Cristo vai descer e vai reinar
de forma literal, mas virá depois da grande tribulação, então a igreja passará pela grande tribulação. E aí vem o que, por exemplo, a Assembleia de Deus né, pré-milenista dispensacionalista, né, interpreta, e aí aqui nós podemos pegar duas características bem enfáticas dentro do pré-milenismo dispensacionalista, que a interpretação literal de Apocalipse capítulo 20, então haverá um reino milenar literal, defende a segunda vinda de Cristo, né, dividida em duas partes. Então a primeira parte, né, ele vem antes da grande tribulação, né, pré-tribulacional, para a igreja exclusiva, e aí arrebata a igreja, né, e pós-tribulação, após a grande tribulação, para reinar, né. Então, pré-milenismo dispensacionalistas, né, pré-milenismo histórico, né, pré-milenismo dispensacionalista, os amilenistas já têm outra visão, né, diferente, defende, por exemplo, a vinda de Jesus após a grande tribulação, interpreta Apocalipse capítulo 20 de forma mais espiritualizada, né, ou de forma alegórica e não literal, né, e o milênio para eles é visto como um período literal de 1000 anos, não ao contrário, desculpa, o milênio não é visto, para eles o milênio não há uma literalidade como para o pré-milenismo dispensacionalista e os pré-milenistas históricos. Então, para o amilenista, né, eles não veem Apocalipse capítulo 20 de forma literal, mas ao contrário, espiritual. E esse milênio começou com a primeira vinda de Cristo e termina com a sua segunda vinda e o juízo final, né? Então, é basicamente isso. E, para finalizar, a outra corrente, a outra visão, que é o pós-milenismo, né, que defende a segunda vinda de Cristo como sendo após a grande tribulação, né, e interpreta Apocalipse capítulo 20 como um período de paz e prosperidade ocasionado pela pregação do evangelho. Então, é um pouco diferente, né, é um pouco diferente do amilenista, que crê já que Cristo está reinando, né, e depois a resolução final, né, e já o pós-milenista, né, ele acredita que o evangelho que vai promover essa paz mundial, né, esse reinado de Cristo de forma mundial, onde haverá paz e prosperidade, aquelas profecias que são cumpridas com relação à associação ao milênio, né. E agora alguns pontos mais discutidos, né, nas diferentes interpretações escatológicas, né, alguns pontos que são mais debatidos, né, e um deles, como eu já venho tratando, né, é a segunda vinda de Jesus, né, o evento em que Jesus ele foi elevado aos céus, né, está sentado à direita de Deus, de acordo com a palavra de Deus, as escrituras, né, e um dia ele vai voltar. Então, por exemplo, como eu falei agora há pouco, né, para os pré-milenistas, né, ou pré-milenismo dispensacionalista, essa volta será dividida em duas etapas, né, o arrebatamento secreto, né, e depois a vinda após a grande tribulação, né. Então, esse é só um exemplo, eu botei um exemplo de cada uma das visões, né, somente no caso aqui sobre a segunda vinda de Cristo, eu botei os dispensacionalistas, né, que acreditam que essa segunda vinda ela será dividida em duas etapas, né, e que haverá um arrebatamento secreto para depois Jesus vir e ser visto por todos, né. Outro tema muito debatido é a questão da grande tribulação, né? E aí existem os pré-tribulacionistas. Não, Jesus vai voltar no início da grande tribulação, né? Os mídias, os mesotribulacionistas. Não, Jesus volta no meio da grande tribulação. São 7 anos de tribulação, na metade, os 3 anos e meio, Jesus vai voltar, né? E aqueles pós-tribulacionistas. Não, Jesus volta depois da grande tribulação e a igreja vai passar a enfrentar essa batalha que é a grande tribulação. E os pré-milenistas, né, para os pré-tribulacionistas, a igreja vai ser arrebatada antes dessa grande tribulação, né, que terá uma duração de 7 anos. Basicamente, o texto base é Daniel capítulo 9, versículo 24, né, e a interpretação é interpretar Apocalipse, né, no caso, de forma
literal. Agora, já para os pós-tribulacionistas, a igreja vai passar sim pela grande tribulação, vai sofrer o que tiver que sofrer, inclusive os apóstolos, a maioria com exceção de João, foram assassinados, e se eles que eram homens, não vou dizer mais santos do que todo mundo, mas que tiveram contato com Jesus Cristo ali, que viveram uma vida ali diante de Jesus, foram escolhidos por eles, né? Enfrentaram essas tribulações da vida e morreram, por que nós vamos ser poupados? Então, os pós-tribulacionistas defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação e ela será salva, né, pela volta de Cristo. Outro tema muito debatido dentro da escatologia e entre as correntes escatológicas é a questão do anticristo, né? E aí, quando ele virá? Quando é que o anticristo virá? Já disseram que o anticristo era o Papa, já disseram que o anticristo era... Deram muitas nomenclaturas para esse anticristo, né? O próprio Adolf Hitler foi considerado um anticristo, né? Mas quem será ele, né? Isso é abordado dentro da escatologia e dentro desse tema, onde existe um debate ferrenho com relação a esse anticristo, que exercerá um governo unificado no mundo, né? E agirá praticamente em grande oposição a Deus, né? E outro tema muito debatido, que é com relação ao milênio, né? Que tem como base Apocalipse 20, né? No caso, o reinado dos santos com Cristo, né? Onde Satanás será amarrado por 1000 anos e só no final será solto, né? No final do milênio, né? Uns interpretam, né, esse período de uma forma literal, né? Após a volta de Jesus, e já outros de forma simbólica, né? Esse milênio simbólico, antes, no caso, da volta de Jesus. Então, vai depender das interpretações. E aqui, para finalizar o vídeo, eu separei uma coisa bem legal aqui, que eu achei interessante para falar para vocês, que é a questão com relação à interpretação do livro das Revelações, ou o livro de Apocalipse, né? Ele tem 4 correntes de interpretações, né? É um livro bastante interpretado e tem suas correntes de interpretação dele. Por isso que eu digo que a escatologia, a cada 10 teólogos, existe 11, 12 ou 13 visões com relação... E até mesmo às vezes o teólogo da mesma corrente, o que eu quero dizer, o teólogo da própria igreja, né, ou o teólogo reformado, ou um teólogo pentecostal, discorda com relação a Apocalipse. Isso é bem interessante mesmo, é bem legal estudar a escatologia, né? Digo a escatologia. Quando falo Apocalipse, no caso, a doutrina das últimas coisas, ela é bem debatida. Então o Apocalipse é praticamente assim, eu dividiria assim. Existem 2 tipos de interpretação, né? Ou literal ou de forma alegórica, né? E aí, por exemplo, os preteristas, né, que é o nome dado a quem interpreta dessa forma, interpreta o Apocalipse, diz que no caso o livro de Apocalipse fala sobre eventos passados, né? Os eventos foram para aquelas pessoas ali do qual foi entregue o livro de Apocalipse, era para elas. Então, preterista, né? O Apocalipse fala sobre eventos que já passaram, né? Os futuristas, por sua vez, interpreta o livro de Apocalipse sobre eventos que ainda hão de acontecer no futuro. Então, eu estou falando da interpretação do livro de Apocalipse agora, a escatologia, mas estou me especificando somente ao livro de Apocalipse. Então, preteristas, futuristas, né? Historicista, né? Que diz que o Apocalipse fala sobre a história e o cumprimento, o próprio livro vai se desenvolvendo até o retorno de Jesus como juiz. Então está se desenvolvendo. Então, historicista, né? Os eventos mundiais de hoje estão descritos em Apocalipse, estão acontecendo gradativamente. E uma corrente bem legal também, que é a 4ª corrente, né? Então eu apresentei os preteristas, né? Os futuristas, os historicistas e agora os idealistas, né? O conceito de ideia, né? Já para os idealistas, Apocalipse fala sobre princípios atemporais. O que isso quer dizer?
que Apocalipse não está falando de um evento, um tempo específico, né? Então, sobre o que fala Apocalipse? Fala sobre um padrão de eventos ou tendências que serão repetidos ao longo da história. Por que então? Qual é o objetivo desses eventos se repetirem, né? Ficarem se repetindo de forma temporais? Aí, qual é a explicação que eles dão? O objetivo é o encorajamento para o povo de Deus de todos os tempos que enfrentam perseguição. Por isso a ideia do termo idealista, né? Parte de uma ideia, aquela ideia ali, né? Como eles trazem, né? Defendem, né? Que Apocalipse fala de princípios atemporais, né? Que o objetivo é o encorajamento para o povo de Deus de todos os tempos que enfrentam perseguição. Então, nós temos essas 4 visões interpretativas do livro de Apocalipse: preteristas, futuristas, historicistas, né? E idealistas, né? Então, assim, para você ver como é bem controverso essa doutrina, que é a última doutrina do tema escatologia. Então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, eu espero muito que o vídeo tenha levado você a refletir um pouco sobre a temática do Apocalipse, né? A minha intenção é levar você a conhecer a teologia sistemática. Eu acho assim, como eu dizia hoje também ao meu colega de trabalho, eu dizia que por exemplo, eu tenho muitos livros mesmo. Eu me mudei há pouco e os livros estão todos dentro de caixas. Tem várias caixas que estão com meus livros somente em uma prateleira que eu trouxe porque tinha vendido 2, que a proposta era comprar uma estante de madeira, né? Ainda só que a gente está se organizando para isso. Então tem alguns livros dentro de caixas. Então o que acontece? Eu dizia para o meu colega hoje que eu tenho muito livro que eu não compraria novamente. Porque são livros que... Livro é conhecimento. Todo livro é conhecimento. Todo livro é válido. Vale a pena comprar. Mas tem livros que não agrega tanto. E nós com essa vida corrida, esse tempo corrido que nós temos, nós não temos tempos a perder. Nós não temos tempo a perder. Nós não podemos perder um segundo. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma escolha errada de um livro, quer não queira, tirou nosso tempo que nós poderíamos investir melhor em um conhecimento melhor. O que eu quero dizer? Se você que é um cristão, que é um obreiro da casa do Senhor, que é um servo de Deus dedicado às Escrituras, se você quer conhecer bem a cada dia mais a Deus, as suas doutrinas, primeiramente você tem que ler a Bíblia, né? Isso é inquestionável. Mas se você começar a estudar teologia sistemática, eu separei isso aqui do Ulrich Baxter, né? Deixa eu botar bem assim, né? Teologia sistemática de Ulrich Baxter, né? Uma teologia sistemática pentecostal da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Recomendo, né? Recomendo, apesar de eu sou pentecostal, né? Raiz, assim, me converti no pentecostalismo. Não sou cessacionista, não acredito que os dons cessaram. Essa é a minha discordância maior com o meio reformado, né? Não todos, né? Existem continuistas no meio reformado, mas a visão que eles têm com relação aos dons, eu não acredito que os dons cessaram, né? Minha soterologia é monegista, claro, né? Acredito numa soterologia onde Deus nos salva, é Deus que nos salva, né? O Salvador é ele executa a nossa salvação do início até o fim, né? Calvinista, né? Sou calvinista. Mas sou continuista, sou pentecostal, né? Minha escatologia não é definida, então não tem uma definição, não sou pré-milenista, não sou amilenista, não sou pós-milenista, não sou pré-tribulacionista ou mid-tribulacionista, não tem uma definição. Eu estou estudando, né? E a minha intenção é apresentar a você, e você, de acordo com a sua consciência, aquilo que você for estudando e que você achar que está mais de acordo com a sua visão, aí você segue, né? Algumas coisas, claro, eu discordo totalmente. Mas, enfim. Então, eu recomendo essa teologia sistemática do Ulrich Baxter. E deixo aqui a dica, né? Se você quer crescer na graça e no conhecimento, né? Primeiramente, uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor, né? Buscar Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, né? Mateus capítulo 6. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não sou um teólogo da prosperidade, né? Que fique bem claro isso, né? No mundo tereis aflição, já disse Jesus, tende bom ânimo, né?
Então, assim, vamos passar por tribulação. Não acredito muito nessa teologia triunfalista, no sentido de prosperidade, de nós vamos adoecer, vamos passar por enfermidade, isso é claro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, mas por aquele que nos amou e que deu a sua vida morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, que Deus possa te abençoar. Compartilha esse vídeo, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito, se inscreve no canal. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida, né? Seja você de que credo for, né? Seja você de qual igreja for, desejo que Deus abençoe sua vida. E é isso aí. Espero que tenha te ajudado, que tenha contribuído para acrescentar conhecimento à sua vida. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se assim ele nos permitir, né? Tchau.